a segunda parte da entrevista com o professor Mauro Matuzzi. Se você ainda não assistiu a primeira parte, nós temos já essa primeira entrevista, esse início de conversa disponível nos nossos canais do Psicologia Explica, então fique à vontade para acessá-lo e continuar conosco nessa conversa que está muito interessante. E mais uma vez agradeço aí o professor Mauro Matuzzi. Esse ciclo de entrevistas, ele faz parte de um ciclo de eventos que nós estamos realizando aqui no Psicologia Explica, em comemoração aos 60 anos da profissão de psicologia aqui no nosso país, e também como uma forma de homenagear pessoas que foram importantes e são importantes para a construção da ciência e da prática psicológica. Professor Mauro, vamos continuar então a nossa conversa. Ontem nós nos encontramos e o pessoal que está nos assistindo talvez veja na sequência ou veja num outro dia, num maior espaçamento, mas nós nos encontramos e começamos uma conversa sobre a sua formação, sobre o seu início na psicologia, e acho que a gente pode continuar do ponto que nós paramos. O que você acha? Claro, claro, com muito prazer, Nadine. Foi uma conversa que eu gostei de ter com você, a parte o fato de reencontrar você, né, depois de convivências antigas lá na faculdade, né? Está muito gostoso conversar com você também e saber que isso vai ser visto e ouvido por outras pessoas. É um prazer, Mauro. Fico muito contente. Nós do Psicologia Explica e eu pessoalmente agradeço demais. Tá bom. Então, podemos prosseguir. Ontem a gente estava, né, tocando em alguns pontos e você estava, no momento em que a gente encerrou, a gente estava conversando sobre o momento, a importância dos seus processos terapêuticos para o seu processo de formação e de prática psicológica também. Aí tem algumas curiosidades interessantes, né? Eu gostaria de dizer assim, é claro que eu preciso de estar em processos de conscientização, transformação, depuração das minhas ingenuidades, tudo isso é sinônimo de processo terapêutico, né? Claro. E a vida é um processo terapêutico, ou deveria ser. Eu acho que o processo terapêutico com um profissional da ajuda psicológica, na verdade, o papel desse profissional é ajudar a vida, né? Porque quem nos empurra para frente nem é o profissional conta com essa energia interior de cada um, né? Que faz com que ele siga para frente. Então, eu me lembro de um atendimento que eu fiz, aliás, várias vezes eu fui tomado por um sentimento diante de clientes, por um sentimento de que eu já não estava mais ajudando, né? Então, por querer ser honesto, eu dizia isso para a pessoa que eu estava atendendo. Eu tenho a impressão que já não estou ajudando, o que você acha? E teve um cliente que ouvia isso com muita atenção, não respondia nada e mudava de assunto, entendeu? Ignorava, praticamente. E até que um dia, pela terceira ou quarta vez que eu falei isso, ele falou: olha, eu não vou largar essa hora de reflexão aqui com você por nada. E aí eu entendi que, assim como nós precisamos manter a saúde física, às vezes com a ajuda de uma academia, né? A gente precisa também manter a saúde psicológica com a ajuda, muitas vezes, de um acompanhante. Eu gosto dessa palavra,
acompanhante, né? Então, por isso mesmo, e talvez incentivado por estar trabalhando em atendimentos individuais e grupais, esses atendimentos mexem muito com a gente. Então, além das minhas questões pessoais, eu me sinto chamado a estar constantemente em processo terapêutico pelo fato de ser um psicólogo que atua nessa área, né? Uhum. Então, é quase como se fosse uma academia psicológica, vamos dizer assim, né? Então, então, eu tenho feito muitas terapias. E agora você imagina, Nadine, eu conheço, antes de existir esse recurso do online, atendimento online, a gente ia no consultório do terapeuta, mas na minha cidade eu conhecia todos os terapeutas, entende? Pelo fato de ser professor. E Uhum. então, eu cheguei a pedir a alguns desses psicólogos que eu já conhecia. Tinha um que era amigo meu. Falei, escuta, para quem que eu vou pedir Uhum. que seja meu terapeuta? Tem que ser você. E ele aceitou, viu? Foi Uhum. muito legal. Eu aprendi. E quando começava na sala de espera, ele conversava comigo como amigo. A gente passava debaixo da soleira da porta do consultório, ele mudava. Ele não era mais amigo no sentido Uhum. social da palavra, né? Uhum. Ele ficava realmente na função de terapeuta, de espelho, né? Ou de Uhum. espelho quente. Sim. E assim foi que eu procurei, inclusive, ex-alunos meus que me atenderam. Então, eu tive, só dentro da abordagem centrada na pessoa, eu tive pelo menos uns 4 terapeutas diferentes, né? É isso, e como eu já tinha falado para você, eu passei também por atendimentos de outros modelos teóricos. Uhum. Mas por que que eu estou te contando tudo isso? Me recorda a sua pergunta. Não, porque acho que a gente continua exatamente o ponto onde a gente parou, né? Que você estava mencionando a importância desses processos para sua atuação, para o seu encontro com os seus clientes, né? E ouvindo você falar, eu me lembrei muito de um trechinho que é muito significativo de um dos seus livros, e que quando os meus alunos também leem, os supervisionandos leem, eles falam: Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido, porque a formação não vai por esse caminho, de que o psicólogo, nenhum psicólogo faz terapia, né, com ninguém. É o próprio cliente quem faz terapia consigo mesmo e ele pode contar com a ajuda de um profissional para isso, né? E para nós da ACP isso faz todo sentido. É verdade. Quer dizer, o agente da terapia é a própria pessoa, né? Uhum, Não tenha uhum, dúvida. É verdade. Mas mesmo assim, você ser acompanhado por um colega, às vezes eu recorria a algum colega para discutir um atendimento meu, mas isso eram encontros, vamos dizer assim, esporádicos, né? uhum, Agora, um acompanhamento mesmo terapêutico, uma psicoterapia nesse sentido de encontros semanais, eu acho também muito importante. Eu me lembro quando eu era professor,
eu tive um aluno que dizia o seguinte: terapia é uma coisa totalmente objetiva. Eu nunca fiz terapia, mas eu sou capaz de fazer nos outros. Eu fiquei meio horrorizado com isso, né? Porque é uma experiência pela qual você precisa ter passado, eu acho, para poder entrar num encontro interpessoal. O Rogers dizia isso e eu acredito cada vez mais nisso, né? Quer dizer, como é que eu aprendo a ser terapeuta? Eu aprendo a ser terapeuta fazendo a experiência, primeiro, de ser ouvido e depois fazendo a experiência de ouvir e ver o que acontece com a pessoa que eu ouvi, né? Isso eu acho fundamental. Agora, é claro que, apesar disso, existem encontros, como eu já tinha te falado, no começo houve muita discussão antes de aparecerem cursos formais, né, dentro da abordagem centrada na pessoa. Hoje já existem, mas a formação que eu fiz teve aquele curso formal na USP, como eu te contei, e teve outros encontros que duraram até muito tempo. Assim, eram encontros mensais, não, eram encontros semestrais, não me lembro mais, dos quais participavam o John Wood, se não me engano, a Raquel Rosenberg, inclusive, que me levou para um encontro intensivo no México, onde eu conheci o Rogers, né? E tive alguma conversa pessoal com ele que me impressionou demais, né? Como que foi essa conversa? Olha, eu via o Rogers como uma pessoa muito fechada, muito que andava pelos corredores, tinha acho que mais de 100 pessoas naquele encontro lá no México, e o Rogers passava, saía do quarto dele, ia para lá, para cá, eu cruzava com ele pelos corredores, ele nem olhava para mim, e eu falava, quando é que eu vou criar coragem de chamá-lo, né? Até o dia que eu criei essa coragem no corredor e chamei. Ele parou imediatamente, olhou para mim, e naquele momento ele estava inteiramente comigo. Nunca vi uma coisa tão. Ele, que era um estranho, parecia uma pessoa que estava andando pela rua, nem olhava na minha Tão cara. distante, tão perto e tão distante ao mesmo tempo, né? E de repente se tornou tão presente, tão próximo. Se tornou muito próximo, presente. Tivemos naquele tempo, meu inglês era muito ruim, mas tivemos uma conversa rápida que me tocou profundamente. Eu me senti muito compreendido por ele, né? Então, o encontro com ele foi não só nesse momento, mas foi uma semana toda intensiva. Foi muito forte, muito incrível, né? E marcou muito profundamente. Depois, também outros encontros com o John, processos de formação que eram até informais, mas sempre no contexto de encontros, né? Foi assim que eu me formei, né? Uhum.
começo e prova final e Mauro, travou um diploma. pouquinho. Você pode voltar rapidinho? Você falou, foi assim que eu me formei. Depois disso congelou. Se você puder repetir, por Tá. favor. Foi assim que eu me formei. Depois eu disse cursos que têm programas definidos, com Hum, conteúdos específicos, prova final e diploma com formatura. Isso não é do feitio da abordagem centrada na pessoa, né? uhum, Então, assim, a formação em parte, uma convivência em encontros intensivos, em terapias, e é uhum, assim, né? uhum, Agora, tem também seminários sobre vários assuntos, né? uhum, Atualmente, existem muitos grupos que discutem a função da abordagem centrada na pessoa no contexto contemporâneo e político do uhum, Brasil e do mundo, e com discussões muito importantes, né? Com gente e com o recurso da internet, com gente de vários lugares. Está sendo uhum, bem interessante. Então, isso é um pouco o panorama da minha formação, viu, uhum. Nadine? Sim. Muito interessante, aliás, e fiquei aqui pensando, né, nesse salto dos tempos atuais, da formação atual, recente. Aí a gente teve um período muito difícil, né, com a pandemia, inclusive na formação dos novos psicólogos. Isso trouxe também uma novidade muito grande, né, em termos da difusão da psicoterapia online. E aí fiquei me perguntando como é que fica essa formação em que se exige tanto, né, de uma presença, de uma convivência presencial, uma convivência pessoal. Como é que fica isso numa formação que é quase que predominantemente ou 100%, né, voltada aí para as relações virtuais? É, eu tenho, por causa da pandemia e por causa de eu pertencer a grupo de risco, Uhum, pela idade, né? E também por problemas de pressão alta que eu tenho que uhum, controlar, eu tenho atendido só online, mas eu estou atendendo um pouco menos gente atualmente do que antes de me aposentar. E de propósito, uhum. mas eu estou atendendo algumas pessoas ainda e E constato o seguinte, viu? No meu caso, mesmo atendendo online, os efeitos não são muito diferentes. Eu acredito na possibilidade de uma terapia online Uhum. dentro da abordagem centrada na pessoa, e tenho visto resultados bons, interessantes, Sim. entende? Uhum. E você acredita que isso tem a ver, o fato de você ver esses resultados, né, ver a eficácia, digamos assim, né, desses É, processos online, se deve ao fato da sua formação anterior sólida, da sua prática, ou você não vê interferência nisso? olha, eu acho que, vamos dizer assim, dentro da abordagem centrada na pessoa, existe algumas orientações, alguns nortes Uhum, na maneira de você atender, uhum, que é uma maneira, a gente já conversou sobre isso, né? Você precisa recuperar aquele ser humano espontâneo que existe dentro de você, como a gente já conversou. uhum, Se isso acontece, eu acredito na possibilidade de conversas até
por áudios, Uhum. conversas com efeitos significativos para as Uhum. pessoas, Uhum. né? Desde que haja essa presença, né? Desde que haja essa presença. É claro que a presença física, a imagem, tudo isso é importante, complementa, Uhum. ajuda muito, mas se não tiver isso, não é impossível um Uhum. contato, não é impossível uma presença terapêutica. Não Uhum. acho isso. Uhum. Não acho. Eu sou do tempo em que a gente escrevia carta no papel, Uhum. botava no correio e demorava um tempo para chegar essa carta. É claro que eu não vou dizer fazer terapia por carta, é claro que tem seus riscos, óbvio, mas esses riscos são muito mais sérios se o modelo terapêutico é intervencionista, se o modelo terapêutico é, vamos dizer, cirúrgico. Uhum. Mas o modelo terapêutico da abordagem centrada na pessoa é muito mais homeopático do que cirúrgico. Então, sendo homeopático, os riscos são muito menores, Uhum. entendeu? Eu acredito nessa possibilidade, sim. Uhum. Eu acredito até que se você se encontra com uma pessoa, como diz o Rogers dizia isso, se eu só tenho 5 minutos, eu trabalho 5 minutos. Uhum. Então, qualquer encontro tem o potencial de ser um encontro terapêutico, ou seja, Uhum. de ser um encontro significativo para as pessoas. Eu acredito nisso. Uhum. Então, essa tem sido a minha experiência. E eu acho que talvez a contribuição específica da abordagem centrada na pessoa, nesse mundo conturbado que a gente vive, né, é exatamente essa: tornar os encontros pessoais encontros significativos, em Uhum. qualquer contexto, contexto clínico, contexto educativo, contexto sociopolítico. Eu acho que é essa a contribuição essencial da abordagem centrada na pessoa. Eu diria até contexto de encontros interreligiosos. É claro que isso me toca a mim particularmente, e Uhum. agora você sabe por quê, né? Por causa da minha Sim. história. Então, eu pesquisei muito, até de forma formal, né? Uhum. Mas dentro desse tema, psicologia e religião, psicologia e espiritualidade, e tenho sido muito chamado a propor rodas de conversas ou até falar sobre esse tema. Por quê? Porque é um tema que mexe Uhum. comigo e me ajuda a amadurecer a minha fé, Uhum. entendeu? A minha fé, aquilo que me move, me leva para frente, aquilo que me dá um sentido amplo de vida, Uhum. né? É isso. Eu acho que a abordagem centrada na pessoa tem uma contribuição muito importante a dar nesse sentido. Ela não é dispensável, a meu ver. Uhum. Principalmente nos tempos em que a gente está vivendo, né, Mauro? Como você falou, a gente tem acompanhado tantas divergências, tantas dificuldades de convivência, de comunicação entre as pessoas, e acho que isso é uma questão essencial para a gente discutir e se lembrar
inclusive, até mesmo quando a gente ouve, né, de outras abordagens ou questionamentos, né, vindos de outras propostas teórico-metodológicas, que cada uma tem o seu lugar e a sua importância, e acho que não contribui em nada se a gente ficar tentando se encaixar no molde do outro, né, ou tentando se encaixar numa proposta que não é a nossa originária. Temos um pequeno intervalo e, enquanto isso, me ocorreu uma imagem, né? Uma imagem meio que nós carregamos na mochila algumas coisas que são próprias da abordagem centrada na pessoa. Mas isso não nos faz somente trabalhar junto que tem mochilas iguais. As Uhum, pessoas podem ter mochilas diferentes, né? uhum, E isso não nos impede de trabalharmos juntos. Eu acho que ocorreu essa imagem. Eu acho que em qualquer contexto, principalmente em contextos sociais, em contextos de clínica institucional, uhum. do SUS, etc., né? Nós temos algumas características que decorrem da nossa formação, mas isso não, e não queremos que todo mundo tenha exatamente a mesma formação, não é por aí, né? Uhum, sim. Então, vejo assim. Eu acho que essa abertura ao diálogo precisa existir entre nós psicólogos, né? Acho que isso é É, fundamental também. porque eu me lembro, viu, Nadine, da época em que várias pessoas recém-formadas iam trabalhar no recém-criado SUS, né, no Centro Uhum, de Saúde, e lá se encontravam com outros profissionais de outras abordagens e de outras formações, médicos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, enfermeiros, principalmente, né? E, como não eram pessoas da abordagem centrada na pessoa, esses recém-formados psicólogos, na hora das reuniões de interprofissionais, ficavam quietos. O que eu vou dizer aqui? Então, eu me lembro dessa época. uhum, Graças a Deus isso mudou já, né? uhum, Isso a gente convive com profissionais de diferentes enfoques e abordagens. uhum. Uma coisa que eu ia, inclusive, te perguntar é justamente sobre essa diversidade de espaços e de demandas que a gente é convocado a atuar ou a contribuir, facilitar diálogos, relações. Acho que antes de estar nesses lugares, fiquei pensando como é possível que a gente possa exercitar isso, porque para que a gente possa promover, a gente precisa aprender, né? Como você falou, para estar num processo, para fazer um processo terapêutico ou para facilitar um processo terapêutico individual, a gente precisa vivenciar isso enquanto cliente. E nesses espaços grupais, como é que você vê isso? De que forma a gente pode, não sei, exercitar ou exercitar esse diálogo, né? Essas relações, para depois poder facilitar isso. Então, existem grupos, eu diria, artificiais, né, de grupos de Uhum, pessoas que se reúnem para fazer a experiência de um encontro interhumano intensivo e limitado no tempo e no espaço, uhum, né? É quase como se fosse uma coisa. Até esses grupos antigamente se chamavam de laboratórios, né? Quer dizer, que não eram a vida, eram um uhum, laboratório. Ali, as pessoas se reúnem para experienciar ou para experimentar
essas relações humanas assim. Isso faz parte da formação. Houve tempo que se chamavam grupos de encontro, também hoje se chamam grupos de imersão e tal. São experiências importantes que a gente tem que fazer. Mas também tem você se dirigir a grupos que já existem, entende? Então, por exemplo, você, no contexto de uma pós-graduação, onde as pessoas estão fazendo mestrado e doutorado, aquilo é um grupo também de pessoas, e de pessoas diferentes, com formações diferentes. E você pode estar nesses grupos ou nessas instituições, levando essa ideia de um encontro interpessoal como promotor de crescimento de todos os presentes, né? Como, por exemplo, é o caso de algumas pós-graduações, né, que o pessoal se encontra constantemente para pensar junto, um acompanha perto do outro, mas também você pode ser, vamos dizer, estar presente, por exemplo, num bairro, e procurando os pontos de encontro que existem nos bairros e levando para esses pontos de encontro essa proposta de um encontro humano significativo, que não exclui ninguém, entendeu? Isso traz hoje problemas terríveis, né, por causa da polarização política, né? Isso traz problemas terríveis. Eu vou aceitar todo mundo? Como é que eu vou lidar com uma posição radicalmente diferente da minha? Isso não é um problema fácil, sem dúvida. Mas o fato de existirem problemas não quer dizer que a gente deva fugir dessas questões e desses ambientes, né? Então, por exemplo, eu conheço colegas que trabalham num contexto político mesmo, né? Trabalham discutindo junto, fazendo coletivos educadores, como se chama. Nesse ponto, as propostas do Paulo Freire e as propostas do Rogers se complementam de uma maneira muito bonita, por exemplo, né? Então, você pode ir para uma escola e trabalhar nessa escola, você pode ir para uma APAE e trabalhar nessa APAE, você pode ir até para um partido político, um partido, isso ainda não vi, era melhor pensar em reuniões de políticos, mas interpartidárias, né? Com desafios terríveis. Como é que eu vou levar a sério um diálogo com pessoas que, às vezes, escondem o jogo, né? Mas, em qualquer ambiente, você tem algo a contribuir, eu acho. Às vezes, de maneira formal, enquanto um profissional, e outras vezes de maneira informal. E o Rogers fazia isso, né? Ele levava para pessoas leigas, que não eram psicólogas, os princípios da atuação dentro da abordagem centrada na pessoa, e levava vivencialmente, não era tanto dando aulas conceituais. Né? Eu acho que o campo está aberto aí pela frente, mesmo que os desafios sejam difíceis, o campo está aí aberto, tem que entrar e estar junto e ver quais seriam os melhores caminhos. E eu
que o processo evolutivo do mundo, nós temos que caminhar em harmonia com com as direções desse projeto evolutivo do mundo, né? Guiados por um faro. Eu gosto dessa palavra, faro. É um instinto que me faz perceber direções. Eu acho muito... E isso nunca dá para você fazer sozinho. É melhor fazer junto com outras pessoas. Eu vejo assim, Nadine. Eu acho que é muito significativo esse termo mesmo, né? O faro, ele norteia e ele não está pronto também, né? Não é algo que você planeja, não é um projeto a ser executado que está ali já todo desenhado, mas ele vai se construindo a partir do que vai surgindo no caminho também, né? As próprias Exatamente. relações. Eu acredito muito nisso, viu? E não exclui as dificuldades e os conflitos, não, mas as dificuldades e os conflitos são para serem enfrentados, né? Eu acho que é interessante você tocar nesse ponto, porque muitas vezes eu vejo que a abordagem acaba sendo um pouco caricata, ou a imagem que se tem, muitas vezes distorcida, de que a abordagem prega uma bondade, né, uma benevolência a qualquer custo, ou a famosa imagem do bonzinho, né? E não necessariamente. A gente vai lidar com questões humanas. E faz parte do humano o conflito, a hostilidade. Quer dizer, o ser bonzinho é, é, é diferente de ser bom. O ser bonzinho Totalmente. fica ceder, Uhum. ceder em pontos que você não deve ceder, né? O ser bonzinho, às vezes, significa evitar os conflitos, mas, às vezes, o conflito não é evitável, né? Então, é difícil, ao passo que o ser bom não é necessariamente ceder, é diferente, né? Eu tenho visto, me encontrando com colegas da abordagem centrada na pessoa, eu tenho visto depoimentos de pessoas que refletem sobre essa nossa situação atual tão polarizada, tão polêmica no mundo e, particularmente, no Brasil. E eu tenho, isso tem me dado uma esperança até, viu? Porque acho que de continuar na busca, na procura, sem desistir de um possível diálogo, mas tendo que enfrentar conflitos e dizer que tem certas coisas que eu não aceito, né? Acho que está implicado, né? Não só profissionalmente, mas pessoalmente. Isso tem tudo a ver com a proposta da ACP, né? Que o Rogers falava do jeito de ser, e que quando eu ouvia na graduação, eu falava, mas que jeito de ser é esse? É verdade. É isso. E acho que para a gente ir caminhando aqui para a finalização da nossa conversa, que aliás está muito boa e está me fazendo aqui pensar e sentir várias coisas, mas infelizmente ela precisa ter um final. Fiquei curiosa para te ouvir. Que recado você daria, ou que mensagem você transmitiria para os profissionais atuais, esses que estão vivendo e se aproximando da ACP, se interessando por ela, ou já, né, de alguma forma atuando a partir desse olhar?
e encarando esses desafios todos que a gente está citando aqui? Olha, eu diria o seguinte, está me ocorrendo agora dizer o seguinte: não desista daquilo que está no mais fundo de você mesmo, né? Pode ser que aquilo que você pensa que está no mais fundo de você mesmo não seja o ponto, não seja o ponto decisivo. Pode ser que você ainda não tenha, você ainda esteja pensando em coisas que estão na sua superfície ainda, mas Uhum. exista de ser fiel às suas aspirações mais profundas, viu? Se todo mundo tiver essa proposta, a gente vai se entender muito mais. Que bonito, Mauro. Nossa, isso me tocou profundamente agora e acho que é uma mensagem que faz todo sentido. Tá bom? Tomara, vamos em frente, então. Enfrentando esses desafios e não perdendo de vista, né, esse chamado, né? É, Eu, eu te agradeço imensamente, Mauro, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade em compartilhar tanta, assim, uma pequena amostra, né, de tanta sabedoria que você tem enquanto profissional e ser humano. Acho que é um presente maravilhoso para né, para mim que estou aqui, para quem está nos assistindo. Então, eu agradeço em nome do Psicologia Explica, em meu nome também, essa sua generosidade, esse seu tempo dedicado e essa nossa conversa que me tocou muito. então, saiba, Nadine, que essa conversa foi muito boa para mim também. É muito Que bom. gostoso estar nos encontrando e pensando nessas coisas todas que são tão importantes para nós, para o Brasil, Uhum. mundo, Sim. né? Eu gostei muito de estar com você e tomara que essa nossa conversa possa sensibilizar outras pessoas também. Tenho certeza que sim, espero que a gente possa ter mais conversas desse tipo, continuar nos encontrando, né? E são conversas muito nutritivas. Eu acho que essa é a É palavra. verdade. Muito obrigada, Mauro. De Um nada, abraço. nos despedimos aqui, então. Sim, podemos encerrar. Agradeço imensamente a você novamente e as nossas conversas continuam por aí. Eu acho que quem também Com nos certeza. assistir quiser entrar em contato com você, como é que faz? Então, eu costumo responder aos contatos. Acho que assim, um primeiro contato seria o meu e-mail, né? Uhum, Se você quiser comunicar ao pessoal aí, que é uhum. amaruzi07@gmail.com. Tá, ok. A gente vai deixar por escrito, inclusive, para quem quiser entrar em contato com você e, e passar para o pessoal. Tá bom? Tá bom. Um abraço, Mauro. Um Boa abraço, semana. Nadine. Tchau, Até mais. tchau.